o Capitão Pátria é tão cruel e por que o Homem Invisível é tão pervertido? É isso que a gente vai descobrir no Filosofia Nerd de hoje. Filmes como Vingadores, Liga da Justiça, X-Men nos convidam a imaginar como seria incrível ter um super grupo de heróis trabalhando juntos no combate ao crime. Mas será que na vida real os super-heróis seriam realmente bonzinhos? É essa a reflexão que a série The Boys nos convida a fazer. Essa série se passa num mundo distópico, onde super-heróis são celebridades que, além de ganharem fortunas com merchandising, também são pessoas egoístas e cruéis. The Boys nos conta a história de um homem chamado Huey, que mora com seu pai nessa realidade distópica e que passa seu dia trabalhando numa loja de eletrônicos. Em um dia como qualquer outro, a vida de Huey vira do avesso. Sua namorada é atropelada e, consequentemente, desintegrada por A-Train, o homem mais rápido do mundo. A-Train é um membro do SET, um esquadrão de 7 heróis de elite que é operado pela Vault, uma mega corporação que não é responsável apenas pelo merchandising, mas também por todas as operações de vigilância que são exercidas pelos 7 super-heróis. Aliás, Vault tenta comprar o silêncio de Huey, mas ele prefere outro caminho, vingança. E ao fazer isso, ele se junta a Billy Butcher, um ex-oficial da CIA que não é tão ético e que também odeia super-heróis. Aquilo que se inicia apenas como uma espionagem corporativa acaba ganhando proporções gigantescas. Quando os quadrinhos que inspiraram a série foram lançados pela primeira vez lá em 2006, muito foi dito sobre o quão inovador era ter um universo de super-heróis onde eles seriam, em sua maior parte, os verdadeiros vilões da história. Mas não foi a primeira vez que os problemas éticos envolvendo superpoderes seriam realmente debatidos. Esse problema já foi debatido há mais de 2000 anos no livro A República de Platão. Em A República, Glauco e Sócrates debatem sobre a natureza da moralidade e da justiça. Nesse debate, Glauco argumenta que, se presenteássemos alguém com um anel da invisibilidade, o anel de Gyges, até mesmo a pessoa mais virtuosa se tornaria um monstro. Se existissem 2 anéis dessa natureza e o justo recebesse um e o injusto outro, é provável que nenhum fosse de caráter tão firme para perseverar na justiça e para ter a coragem de não se apoderar dos bens de outrem, sendo que poderia tirar sem receio o que quisesse da ágora, introduzir-se nas casas para se unir a quem lhe agradasse, matar uns, romper os grilhões a outros e fazer o que lhe aprovesse, tornando-se igual um deus entre os homens. Agindo assim, nada o diferenciaria do mal. Ambos tenderiam para o mesmo fim. Bom, se Glauco estiver certo, nenhuma pessoa com superpoderes, como o poder de ficar invisível, seria capaz de resistir ao abuso desse poder. Aliás, o poder de invisibilidade que é descrito por Glauco é um dos superpoderes de Translúcido. Translúcido é um dos membros do SET. Sua pele é feita de carbono e pode se tornar dura como diamante, fazendo dele praticamente imperfurável. Mas ele é mais conhecido por causa de um outro superpoder, a habilidade de se tornar invisível. E conforme profetizado por Glauco, Translúcido se transforma numa pessoa detestável e sem limites. A falta da oportunidade e o medo da punição acaba mantendo sob controle grande parte dos nossos desejos egoístas e narcisistas. Com superpoderes, essas restrições são afrouxadas para que aquele desejo latente de explorar e de roubar possa enfim ser libertado. Thomas Hobbes foi um matemático, teórico político e filósofo inglês. Ele imortalizou a frase: o homem é o lobo do homem. Os super-heróis, apesar de todos seus poderes, são seres humanos e, como tais, estão sujeitos à natureza humana. Inclusive, quando Hobbes disserta sobre a lógica por trás da violência entre os homens, ele cita elementos que se encaixam perfeitamente em The Boys. Para Hobbes, o ser humano entra em conflito com outros seres humanos por causa de 3 motivos. O primeiro seria a competição por recursos. O segundo motivo seria o medo. E o terceiro, a glória. Hobbes considerava a competição uma parte inerente à natureza humana. Afinal, os seres humanos são máquinas da sobrevivência e que são capazes de afastar seus competidores daqueles recursos finitos como água, comida, um território desejável. Em The Boys, essa competição por recursos é ilustrada por vários momentos. Por exemplo, logo no início do primeiro episódio, vemos como que é acirrado o processo seletivo para que um super-herói entre para o grupo dos 7, ou até mesmo as vaidosas disputas de poder que acontecem dentro desse próprio grupo. A segunda causa da violência entre os seres humanos, que é listada por Thomas Hobbes, é o medo. O medo é consequência direta da primeira causa, a competição. Competição gera medo. Se você tem razão para desconfiar que seu vizinho é propenso a eliminá-lo da competição,
por exemplo, te matando, então você vai ser propenso a se proteger matando ele primeiro, num ataque preventivo. Foi o medo um dos grandes responsáveis pelo dilema enfrentado por um dos heróis do grupo dos 7, A-Train. A-Train é considerado o homem mais rápido do mundo. E já foi advertido que, caso surja alguém mais rápido do que ele vai ser imediatamente expulso do grupo de elite dos super-heróis. E o medo de A-Train ser superado faz com que ele faça o uso abusivo do chamado composto V, um composto que é capaz de tornar os super-heróis ainda mais poderosos, mas com graves problemas colaterais como a falta de controle sobre esses superpoderes. Inclusive, foi justamente esse descontrole causado pelo composto V que levou A-Train a atropelar e desintegrar Robin, a namorada do Huey. Além da competição, além do medo, surge o terceiro elemento apontado por Hobbes, a busca por glória. Hobbes dizia que o homem poderia invadir a terra e recursos alheios por causa de um simples sorriso ou uma simples palavra. Hobbes usou o termo glória, mas também poderia ser entendido como honra, reputação, credibilidade. The Boys é uma distopia que se passa nos dias de hoje. Atualmente, a reputação e a glória não são medidas apenas pela competência profissional ou pelo caráter. Existe também uma reputação online, que vai ser baseada principalmente em curtidas, compartilhamentos e visualizações. Aliás, nos dias de hoje, surge a figura do chamado influenciador digital, aquela pessoa que até pode ter algum conhecimento, uma pessoa que pode ter um conteúdo relevante, mas o influenciador digital vai ter a sua reputação, a sua glória, baseada no número de visualizações, de curtidas e de compartilhamentos. Em The Boys, os membros do 7 não são apenas uma milícia, uma força paramilitar. Eles também são influenciadores digitais. Na série, como no mundo em que a gente vive, os números de visualizações e curtidas frequentemente valem mais do que qualquer ato heróico. O Capitão Pátria é considerado o maior super-herói vivo e é o líder do 7. Além de voar, além de ter uma super força, além de ter uma super audição, Capitão Pátria pode ver através de quase tudo com a sua visão de raio-x, para depois simplesmente destruir tudo com seus olhos de laser. Na frente das câmeras, ele é uma pessoa amável e honesta, mas longe dos holofotes, ele se revela um assassino frio e vaidoso. Em um dos momentos mais tensos da primeira temporada, Madeleine Stillwell, a vice-presidente da empresa Vault, envia o Capitão Pátria e a Rainha Maeve para deter terroristas e salvar os passageiros no avião que foi sequestrado. O objetivo de Stillwell, ao enviar os super-heróis para essa missão, é puramente comercial. Conseguir convencer a opinião pública de que os super-heróis precisam integrar o exército norte-americano. Quando o Capitão Pátria e a Rainha Maeve chegam ao avião que foi sequestrado, eles conseguem facilmente matar os terroristas, o que acaba rendendo uma salva de palmas dos passageiros. Mas após essa euforia inicial, Maeve percebe que havia algo de muito errado na cabine de comando. Ao chegarem na cabine de comando, os dois heróis encontraram um terrorista que já tinha matado o copiloto e mantinha o piloto na mira de uma arma. O terrorista acabou atirando no piloto. Imediatamente, o Capitão Pátria mata o terrorista com a sua visão de calor. Mas essa visão de calor acaba destruindo todos os controles do avião, deixando ele e Maeve incapazes de sequer tentarem pilotar o avião e salvar as pessoas. Ao perceber que seria impossível pilotar o avião e salvar os passageiros, Maeve tenta convencer o Capitão Pátria a carregar o avião para um local seguro, ou até mesmo tentar salvar o número máximo possível de pessoas. Algo que o Super-Homem faria, mas com bastante frieza, o Capitão Pátria simplesmente diz para os dois abandonarem o avião e todos os passageiros. Na sua última tentativa, a Rainha Maeve tenta convencer o Capitão Pátria a salvar pelo menos uma mulher e sua filha, mas ele simplesmente se nega a fazer isso e começa a usar de sua visão de calor e de todos seus poderes para ameaçar os passageiros, deixando claro que eles não salvariam ninguém. Em seguida, Capitão Pátria e Rainha Maeve abandonam o avião, que cai, matando todos os seus passageiros. Apesar de tudo isso, a glória do Capitão Pátria e da Rainha Maeve são mantidas. Mesmo após ter deixado todos os passageiros morrerem no acidente, o Capitão Pátria faz um discurso onde ele diz que, se eles tivessem sido avisados a tempo, ele teria salvado os passageiros. Mais assustador do que o discurso hipócrita do Capitão Pátria é a gente reconhecer que, em tempos de pós-verdade, onde fatos influenciam menos a opinião pública do que apelos emocionais, ouvimos discursos como esse,
do Capitão Pátria todos os nossos dias. E aí, o que você achou dessa análise filosófica de The Boys? Gostaria de sugerir algum tema, algum filme, algum seriado, ou até mesmo algum jogo de videogame para ser analisado aqui no canal? Deixa aí nos comentários e até a próxima.